Pai, pela noite que o Senhor nos sustentou. Louvamos mais uma vez porque temos este momento tão especial, Pai, essa oportunidade de abrir a palavra do Senhor, estudarmos a Tua palavra, vivermos, ó Deus, esses princípios eternos que o Senhor tem graciosamente nos ensinado. E nessa manhã, Senhor, quero pedir mais uma vez a orientação do Teu Espírito. Tu sabes o tema que estaremos falando. Queremos receber do Senhor a Tua iluminação, receber do Senhor o Teu ensino, para que nossas convicções sejam cada vez mais firmadas, estabelecidas na palavra do Senhor. Então, nos ajuda, Senhor, a interpretar corretamente a Tua palavra, para a glória do Teu nome. Mais uma vez te louvamos pelos pais da nossa igreja, por aqueles que ainda estão vivos, por aqueles que já partiram. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção para cada um dos que estão aqui conosco, que o Senhor dê a eles um dia alegre, feliz, com família. Ó Deus, nós te louvamos. Muito obrigado por cada um deles. Que o Senhor nos abençoe com graça e sabedoria a cada dia em suas vidas. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Vamos lá. Vocês chegaram a ler o artigo que eu coloquei no grupo da igreja? Deu tempo? Porque eram bastante páginas, né? Devia ser, acho que umas 10 ou mais. Chegaram a ler? Deu tempo? Eu li. Opa! Também li. Eu li corridinho, mas li, porque era bastante coisa mesmo, e veio assim, bem em cima da hora, né? Tá bom. Então vamos fazer uma coisa. Eu vou começar com esses slides que a Dini colocou aí com muito carinho. Vocês estão vendo os slides? Todo mundo está vendo? Sim. Tá bom. Então vamos dar uma palavra. Esse é o material que nós temos. Na época que ainda fazia seminário lá, o professor Carlos Oswaldo, e ele dá um ponto de vista muito interessante sobre os dons. E aí, depois disso, nós falamos um pouco mais sobre o material que vocês leram aí, que eu acho que a Dini vai postar também, e a gente vai tentar, então, dar uma lida rápida com vocês, um pouco mais do que vocês já leram, e tentar responder algumas perguntas que vocês fizeram a semana passada. Então, olha, tem aí o slide, Dons Espirituais, já vi este filme. Será que vimos? Será que não vimos? Ele vai dar uma perspectiva, um ponto de vista tradicional e uma leitura diferente dos dons que nós conhecemos. Tá bom? Então, Dini, como é que faz? Você vai virando aí conforme eu vou falando? Legal. Obrigado. Ponto de vista tradicional sobre os dons, que ele está espalhado ao longo do Novo Testamento, em 4 passagens, especialmente. Romanos, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12 até o 14, Efésios 4 e 1 Pedro 4:10. Nós não vamos ler todos os textos, né? Mas esses são os textos básicos que falam sobre os dons. As listas de dons, elas são complementares, tá? Então, elas se completam, né? Você vai ver um texto de Romanos 12 ou Coríntios, né? E você vai perceber que eles ocasionalmente se repetem, mas eles são complementares. Então, de acordo com a ênfase do livro, que a gente vai compartilhar um pouquinho, você vai perceber isso. Alguns dons são mencionados em todas as listas, alguns dons são mencionados apenas em uma lista, e há uma igualdade fundamental entre os dons, tá bom? Vamos tentar fazer nessa manhã uma leitura um pouco diferente, talvez, né? Não sei se você já leu a respeito ou pensou dessa maneira, tá? Nós deveríamos dar um pouco mais de atenção
a natureza das cartas em que Paulo menciona os dons. É olhar para aquilo que a Bíblia nos ensina de como interpretar, né, a palavra de Deus, como você olhar para cada carta. Então, vamos tentar dar uma leitura um pouquinho diferente. Por exemplo, a Dini travou aí? Legal. Obrigado. Por exemplo, Romanos, né, uma carta conhecida, ela é muito mais doutrinária e normativa. 1 Coríntios, nós temos falado desde o início, né? O Paulo escreve para corrigir muitas coisas que acontecia na igreja. Então, ela é mais prática e mais corretiva. E Efésios, né, mais geral e também informativa. Dá atenção também aos termos usados por Paulo nas diversas passagens. Em Romano, ele vai usar uma palavra, eu acho que quando mandou para a Dini, como ela não tem como é que fala? A fonte grega não aparece, mas a palavrinha é carisma, tá bom? Ela está escrito diferente aí, porque essa em vermelho está em grego, né? Mas a palavra é carisma. Então, em Romanos, ele usa essa palavra, que é dom, é presente, é dádiva. Essa é a tradução dessa palavra, né? Em Coríntios, ele vai usar várias palavras. Ele vai usar o carisma, ele vai usar carismata, ele vai usar também faneroses, que é manifestação. A gente vai tentar mostrar um pouquinho para vocês isso. E na carta aos Efésios, a ênfase não é tanto nessas questões de palavras, né? Mas muito mais em pessoas. Né? Quando você abre lá em Efésios, né, por exemplo, você vai ver que ele vai falar de Deus deu para a igreja a uns para apóstolos, outros para profetas, né, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, ele está enfatizando em pessoas, né, diferentemente das outras cartas que nós estamos falando aí em cima, Romanos e também Coríntios. Vamos pensar um pouquinho, quem é quem nos dons espirituais? Efésios, então, como nós falamos, ele nos apresenta pessoas que foram dadas à igreja como dádivas, como carisma, como dom do seu ressurreto e soberano Senhor. Vocês acham que precisa ler o texto? Vocês lembram ou precisa ler? Vamos ler? Melhor, né? Abram lá comigo em Efésios 4. É um texto pequeno, creio que dá para nós lermos. Efésios 4, de 7 a 12. Efésios 4, de 7 a 12. Diz assim na minha versão: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom, do carisma de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando nós lemos as palavras, as pessoas
apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ele está falando de pessoas que recebem funções específicas para o quê? Para a edificação da igreja. E a gente não pode ler apenas o versículo 11, quando ele fala apóstolos e profetas, sem ler lá atrás, que é o versículo 7 que nós lemos, que fala que ele concedeu dons aos homens. Tá? Então, é o dom de apóstolo, é o dom de profeta, é o dom de evangelista e é o dom de pastor e mestre. Pastor é um dom, tá? Não é um título. Então, você percebe que você olha para o texto e vai ver que Paulo está escrevendo que essas pessoas, né, essas funções, receberam dons que Jesus Cristo, soberano Senhor, concedeu, como lemos o texto juntos. Queridos, se vocês, porventura, eu sempre falo, né, tem alguma dúvida, é só abrir o microfone aí e falar, tá bom? Pode me interromper a hora que quiser. Por favor, não deixa que a aula seja só assim, eu falando. Eu espero saber responder a tua pergunta. Então, há uma distinção muito importante. Em 1 Coríntios 12, Paulo associa as três pessoas da Trindade ao exercício dos dons espirituais. Eu não sei se você já tinha percebido isso, mas olhando, a gente vai ler o texto com mais vagar, você vai ver que não é apenas a ênfase à pessoa do Espírito Santo, mas também nas outras duas pessoas, tá? O Pai e o Filho. Então, abra lá comigo em 1 Coríntios 12. Dá uma volta um pouquinho aí na Bíblia. Primeira Coríntios 12. No versículo 4, ele vai falar do Espírito Santo. Então ele fala, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Mas o Espírito é o mesmo. No versículo 4, ele fala da variedade de dons concedidos pelo Espírito Santo. Depois ele vai falar de uma variedade de serviços, diaconia, que você conhece. Tá? Lá no versículo 5 ele fala assim, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E essa palavrinha, ela é referida ao Senhor Jesus Cristo. Então ele fala aí da segunda pessoa, mas o Senhor é o mesmo. E depois ele fala assim, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então ele fala de uma variedade de dons, ele fala de uma variedade de serviços, né? Ou depende da tua versão, né? Eu acho que deve estar serviços mesmo, né? E depois ele fala de uma variedade de realizações, tá? Concedidas pelo Pai. Então, dons, isto é, para a edificação da igreja, ligando com Efésios capítulo 4, ele fala que estes dons, ele serve, né? É um instrumento do Senhor para uma variedade de serviços, a diaconia do povo de Deus, e ele fala de uma variedade de realizações. A palavrinha lá no original é daquela de energia. Então, ele energiza as pessoas, ele capacita as pessoas para uma variedade de realizações. Então, a ideia que nós estamos propondo é que nós deveríamos ter mais do que apenas a pessoa do Espírito Santo em mente quando nós pensamos sobre dons. A gente sempre fala sobre dons, a gente sempre liga ao Espírito Santo, porque o texto fala, claro, que é ele que concede, né? O Espírito é o mesmo, mas é o Espírito Santo que concede todos os dons. Mas eu queria com vocês, nessa manhã, pensar dessa maneira um pouco diferente e fazer essa distinção entre o Espírito Santo,
Senhor Jesus Cristo e Deus Pai. Então, vamos continuar um pouquinho com as distinções, tá bom? Paulo fala ainda que o Espírito Santo concede manifestações individuais conforme ele julga conveniente. Olha o versículo 7 comigo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Depois ele vai falar de várias manifestações. Sabedoria, palavra de conhecimento, a fé, dons de curar, e assim vai. Tá? O que eu quero compartilhar com vocês? O que é? Aí eu queria ouvir um pouquinho você. Quando você vê que ele fala assim, a manifestação do Espírito é concedida individualmente, conforme ele julga conveniente para um fim proveitoso, quando você lê manifestação, o que vem à tua mente? Pensa um pouquinho comigo aí, depois você responde. Quando fala de manifestação, significa que todos temos e todos faremos, nós estamos aqui, todos nós manifestaremos este dom, ou aquilo que o Espírito Santo julga conveniente. O que vocês acham? Acontece a todo tempo? Vocês me ouviram? O que vocês acham ou não acham nada? Não se manifesta todo o tempo, mas todos estão capacitados a ser manifestado, a se manifestar desde que Deus queira usar. É essa forma que eu penso. Tá. Todos são capacitados. O que você quer dizer com isso? É porque a partir do momento que nós somos cristãos, Deus pode nos usar e manifestar aquele dom naquele determinado trabalho, naquele determinado momento que é necessário. Aí Deus manifesta na pessoa. Todos somos capacitados a manifestar, mas não se manifesta todo o tempo. Tá. E quem decide a hora que manifesta? Aí é o Espírito Santo e Deus na sua necessidade. Legal. Eu estou perguntando isso porque, por exemplo, eu posso chegar e falar assim, Senhor, eu quero, né? Queria que o Senhor me desse o dom, por exemplo, o dom de curar. Eu posso pedir isso ao Senhor? Até podemos. Aí cabe a ele decidir se é necessário aquilo naquele momento ou não. Mas podemos orar pedindo. Dependendo da situação, eu estou com alguém enfermo, algum ente querido meu, eu vou orar pedindo para o Senhor estar curando, ou me usar para que, através da minha fé e a fé da pessoa, ele possa ser curado. Posso orar pedindo. Se é certo orar pedindo, aí eu também já não sei, mas posso orar pedindo. Não, legal, concordo com você. E é certo pedir, eu posso pedir. Nós temos feito isso em toda a nossa caminhada com Jesus Cristo. A única questão que eu quero levantar, e o Marcelo colocou bem, é de que, né, ele pode, por exemplo, na hora que o Marcelo orou, né, o Senhor achou por bem manifestar isto. Mas não significa que em outro momento da vida, passou 6 meses, o Marcelo está lá de novo. Não significa que 6 meses depois, por exemplo, o Senhor vá manifestar também. Por quê? Porque é uma manifestação. Então, ele pode manifestar hoje e pode não manifestar amanhã. Entendem isso? É uma manifestação, não é um dom que a pessoa tem o tempo todo. Não sei se vocês estão me entendendo. Tá? Não é algo que eu tenho e falo assim, eu tenho o dom de curar, então manda aqui para mim a pessoa, eu vou lá orar pela pessoa, porque eu tenho o dom de curar, e aí eu vou curar todo mundo. Deu para entender? É uma manifestação, são dons de manifestação. O Senhor opera agora, se Ele quiser,
mas ele pode não operar amanhã, se ele quiser também assim. Por isso que a palavra que Paulo usa aqui é uma manifestação, tá? Individual, conforme o Senhor julga conveniente. Então, não é uma coisa que eu tenho, eu vou dizer assim, eu tenho isso, então eu vou orar hoje, vou orar amanhã, e todos vão ser curados. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Joia. Tá? Então, lembra da palavra, tá? É manifestação, dons de manifestação. Que o Senhor, julgando conveniente, para um fim proveitoso, ele manifesta ou não. Tá? O Espírito Santo manifesta ou não. Tá bom? Conforme ele julga conveniente. Outra distinção. Ele não usa aqui a palavra carisma, que é o termo técnico para dom espiritual. Então, enfatizando um pouquinho para vocês, não é um dom que ele dá para o Marcelo, usando o Marcelo que estava falando. É uma manifestação que ele pode usar o Marcelo em determinado momento. Mas não é um dom que ele tem. Ele vai usar a todo tempo. Ok? Se vocês estão entendendo, amém. Se não, é só abrir o microfone aí, por favor, e compartilhar a sua dúvida. Tá bom? Então, é uma manifestação. Só para dar um exemplo para vocês, bem simplesinho. Tá? Quando houve o Pentecoste, de Atos 2, foi uma manifestação do Espírito, e nós conhecemos o texto. Essa manifestação se repetiu? Não se repetiu. Foi um momento da história da igreja, né, o início da igreja, em que o Espírito manifestou, e aí vocês conhecem o texto, não é preciso ler, mas ocorreu uma vez e não ocorreu mais. Por quê? Porque era propósito de Deus para aquele momento na vida da igreja. Tá? Então, aqui, em Coríntios 12, ele não usa a palavra dom. Então, por exemplo, eu poderia ler assim com vocês o versículo 7, né? Então, os dons do Espírito é concedido a cada um. Por exemplo, não é assim a leitura do texto. Ele escreve uma outra palavra. Diferentemente de Efésios. Em Efésios, você leu comigo e fala lá, e o Senhor concedeu dons a cada um. Tá? Aqui não. Ele fala a manifestação do Espírito. Então, a ação do Espírito, a intervenção do Senhor naquele momento, na vida de uma pessoa, na vida da igreja, tá? Mas que pode não repetir no dia seguinte, como pode, se ele achar conveniente. Tá bom? Então, guardem isso. Tá? Todo mundo acha assim que é dom de discernimento, é dom de milagre, é dom de curar, sabe? Mas não é manifestação deste momento de cura, de discernimento, tá? É uma manifestação do Espírito naquele momento, se ele achar conveniente. Tá bom? Continuando com as distinções que vocês estão lendo aí. No final de 1 Coríntios 12, Paulo fornece uma outra lista, que também não usa a palavra carisma, mas ele novamente parece se referir a pessoas. Por isso que eu falei que os dons, eles são complementares, né? Eles se repetem nos textos. Então, se você ler comigo lá, vai lá comigo, 1 Coríntios capítulo 12. Leia comigo a partir do verso 28. A uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente, apóstolos, segundo lugar, profetas, terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos?
ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e ele vai falar do dom melhor, a questão do amor. Tá? Então, ele usa o artigo indefinido, uns. Olha, a uns estabeleceu. Mostrando que ele está trabalhando com pessoas. No meio da lista, ele passa de pessoas para manifestações, para realizações, para atividades, para serviço, que nós falamos lá no início, a partir do versículo 4. Ele passa de pessoas para atividades, mas a ênfase permanece a mesma. Olha a parte B, né, do versículo que nós lemos. Ele começa com apóstolos, depois profetas, mestres, depois ele fala operadores de milagres, depois curar, socorro, governo e assim por diante. No versículo 29 e 30, ele volta a falar em termos de pessoas. Aí vocês podem perguntar, o que isso significa para nós? Significa que nós temos que olhar para o texto do jeito que o Senhor deixou revelado. Tá? Então, ele complementa essas questões do dons e manifestações. Então, eles são complementares e, ora, são repetitivas. Você pode ver que no mesmo capítulo, ele vai falar 2 vezes da questão da manifestação, no mesmo capítulo que nós estamos lendo agora. Pergunta: e os dons, afinal? A única passagem em que Paulo usa diretamente a palavra dons e fornece uma lista prefaciada por esta palavra é Romanos capítulo 12. E aí eu quero ler com vocês. Vai lá para Romanos capítulo 12. Vou ler a partir do versículo 3. Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 3. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. A passagem de Romanos capítulo 12, como está aí na tela para vocês, é a única em que Paulo usa a palavra dom, e ele fornece uma lista prefaciada. Lá, os slides para frente, vocês vão perceber, né, como é que Carlos Oswaldo ele nos dá uma visão diferente de como olhar para essa realidade dos dons. Então, como em 1 Coríntios 12 e Efésios capítulo 4, Paulo enfatiza o quê? A unidade e a diversidade do corpo. Então, ele fala, nós não temos a mesma função, mas nós somos muitos
e, ao mesmo tempo, um. Então, o propósito dos dons, nós não podemos esquecer que o propósito é a unidade do corpo, em meio à diversidade. E em Coríntios 12, Paulo enfatiza o quê? A singularidade de cada crente. Ele fala que o Espírito Santo dá o dom a quem ele quer, né? Nós já sabemos disso, que cada um de nós tem pelo menos um dom, tá? Mas ele mostra essa singularidade, tá joia? Tudo bem até aqui? Deu para entender a ênfase que eu quero compartilhar com vocês? Talvez vocês entendam um pouco mais quando a gente vai continuar. A lista de Romanos 12, que nós estamos lendo aqui, ela poderia ser chamada de uma lista básica de dons espirituais. Notem, por exemplo, a ausência de substantivos que definem pessoas ou funções. Por exemplo, apóstolos, não tem. Ele não está falando de pessoas aqui. Tá? Ele está colocando, olha, se é profecia, não é profeta. Se é profecia, esteja segundo a proporção da fé. Então, ele não usa aqui substantivos que definem pessoas ou funções. E notem também a presença de critérios segundo os quais os dons devem ser exercidos. Vocês vão ler um pouquinho para frente no slide, de maneira muito legal que o professor meu colocou isso aí, né? Tudo bem até aqui? Eu vou perguntando para que vocês possam tirar. Então, olha como é que o texto de Romanos, capítulo 12, os dons são prefaciados, isto é, eles são colocados de uma maneira como explica um pouco melhor cada um deles. Então, olha, ele está falando de 7 dons espirituais. Primeiro, profecia. O que é isto? Capacidade, né, os 7 dons espirituais nos capacitam a fazer o quê? Então, do lado aí, acho que a Dini vai colocar, do lado vai aparecer uma outra tabelinha. Isso, obrigada, Dini. Acabar para a gente ler. Ótimo. Então, olha, 7 dons espirituais, e esses dons nos capacitam a fazer o quê? Profecia. Falar por Deus ao corpo de Cristo. Visando o quê? Visando a unidade, como diz o texto. Serviço, que é o dom de serviço? Suprir praticamente uma necessidade do corpo. Ensino, instruir e edificar o corpo. O dom de exortação, confrontar com a verdade e em amor. Não é apenas confrontar com a verdade, mas confrontar a verdade com amor. O que é o dom de contribuição? Suprir financeiramente necessidades de quem? Do corpo. Dom de administração, gerenciar recursos humanos e materiais do corpo. E por último, misericórdia, empatia, empatizar e encorajar os aflitos de quem? Do corpo. Então ele está falando do corpo de Cristo, visando a edificação, como nós vemos lá em Efésios também. Então, esses 7 dons, que ele usa a palavra carisma aí, de Romanos, falam sobre esses 7. E aí, dá uma olhadinha rápida nele e faz uma perguntinha para você mesmo. Qual é o que eu tenho? Dá uma olhadinha rápida aí e fala ao teu próprio coração, se é que você sabe. Depois você vai ter um outro slide que vai ajudar um pouco mais a questão talvez aí de uma maneira um pouco mais prática, né?
Mas dá uma pensadinha antes de passar para outro slide. Não precisa responder para mim, não. Só pensa assim, só vou perguntar. Você se identificou com algum deles? Você tem exercido algum deles? Você entende que tal dom, ou tais dons, você tem? Dá uma olhadinha rápida e fala consigo mesmo. Enquanto eu tomo uma água. Muito bem, levanta o dedinho aí. Quem se identificou, fala assim, não precisa falar qual, mas olha, eu creio que eu tenho um deles ou dois deles, sei lá. Levanta o dedinho quem se identificou. A Rosa. Mais ninguém? Eu identifico, pastor, assim, alguns. Ok, legal. Agora que eu vi, o LI é de Lídia, mas é a mãe que está aqui, que legal. Agora que eu vi. Bom dia, Jandira. Que joia, bom ter você aqui. Então, a Jandira, a Adriana, a Rosa. Eu acho que foi o pastor, né? Não sei. Acho que foi o pastor Jonas que falou alguma coisa. Lúcia. Tá bom. Dini também? Lúcia. Lúcia. Obrigado, irmã. Agora eu vou colocar, a Dini vai colocar um outro slide para você entender um pouco melhor a questão, e é uma ilustração destes dons, tá? Só para você entender, talvez ajude você a dizer assim, eu acho que eu tenho esse. O que é a profecia? A profecia é falar por Deus ao corpo, no slide anterior. Então, para ajudar um pouquinho você, profecia é como se você falasse alguma coisa dessa maneira. Olha, é isso que acontece quando não se toma cuidado. É isso que acontece quando não se obedece à palavra de Deus. É isso que acontece quando você escolhe o caminho errado. É isso que acontece quando você toma uma decisão fora da vontade de Deus, da vontade revelada da palavra. Então, é como se você, quando profetizasse, quando você manifestasse esse dom, quando você fosse instrumento de Deus na questão aqui do dom, tá? É isso que acontece quando se toma cuidado. Como se você falasse isso para alguém, falasse para o seu filho, para sua filha, né, os pais para os filhos, enfim. Tá? É como se você usasse esta frase. O serviço. O que é o dom de serviço? Pode deixar que eu ajudo você a limpar. Sabe quando você vê uma necessidade e ninguém precisa chamar você? Você vê alguém trabalhando, você vê uma necessidade na igreja ou no seu próprio lar e ninguém precisa falar para você, dá para você fazer isso? Não, você se manifesta, você se habilita, fala, pode deixar que eu faço. É assim você? Estou tentando ajudar um pouquinho para que a gente entenda como é que nós traduzimos isso na prática. Como é que nós pegamos o dom de serviço e entendemos que eu tenho esse dom. O ensino. Quando não se segura uma travessa com as duas mãos, o que acontece? Você está ensinando alguém a fazer a coisa do jeito certo. Então, se você ver alguém segurando uma travessa pesada com uma mão só, você vai ensiná-lo, né, a não fazer isso. Tá? Então, esse é o dom de ensino. Você percebe que você tem essa facilidade, você
vê alguém e você se alegra em ensinar essa pessoa. Exortação. O que é o dom de exortação? Quando você chega para alguém e fala assim, olha, seja mais cauteloso da próxima vez. Você está exortando, você está admoestando, você percebe o erro da pessoa, você sabe que ele está errado e você exorta. A palavra exortação vem da mesma raiz da palavra ao Espírito Santo, que é paracaléu. Então, a ideia de exortar é estar ao lado. Entende? Não é exortar assim, eu vou dar uma exortada em você, vou dar uma bronca em você, vou dar uma chamada de atenção em você. Não é isso. Exortar na Bíblia é, sim, chamar atenção, mas se colocar ao lado. Então, você fala, seja mais cauteloso, eu estou aqui para poder estar com você. Contribuição. A Bíblia fala em Romanos, que nós lemos, que contribuição é quando você faz isso com liberalidade. Tá? Então, você pode contribuir com a igreja, com alguma coisa, mas talvez você não faça com liberalidade, como diz Romano. Então, então eu não tenho dom de contribuição. Eu contribuo, mas é um pouco difícil, às vezes, sair din-din do meu bolso, né? Mas eu contribuo. Enfim, mas a contribuição é quando você fala assim, eu vou comprar sorvete ali na padaria. Você, com muita facilidade, você se dispõe a suprir necessidades básicas. O exemplo aqui é uma questão bem simplesinha que a gente coloca, né? Mas você está sempre disposto a poder comprar aquilo que você vê que é uma necessidade. Administração. Olha a administração. É quando você tem essa capacidade de fazer isso. Ó. Você pega a vassoura, você recolhe os cacos maiores, você pega um pano de chão. Você tem como administrar as coisas na igreja, ou no seu próprio lar também, mas especialmente na igreja, porque os dons são para a edificação do corpo. Mas eu falo também do lar, né, porque é importante manifestar isso também lá. Basicamente o corpo. Tá? Então você consegue delegar as tarefas para as pessoas. E por último, misericórdia. Quando você é capaz de dizer assim, isso acontece com todo mundo. Né? Eu mesmo, eu coloquei a palavra errada aí, não é mesma, né? Mas é eu mesmo, né? Tem mulheres e homens aqui, então vale para os dois. Né? Você se identifica com aquela pessoa. Você pode dizer, sim, isso acontece, aconteceu comigo. Tá? Então você manifesta misericórdia, você manifesta compaixão para as pessoas. Ok? Multiplicação de possibilidades. E aí que nós falamos que eles são complementares e às vezes repetitivos. Uma lista de dons, como nós falamos, de Romanos capítulo 12. Profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, administração, misericórdia. E uma lista de manifestações. Novamente lembrando, né, manifestação. Então, Deus pode, em um certo momento da tua vida, ele manifestar a você uma palavra de sabedoria. Mas ele pode não fazê-lo em outro momento. E aí são palavras de conhecimento, fé, curas, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Deixa eu contar rapidinho um pequeno exemplo que aconteceu comigo há um tempo, que foi um discernimento de espírito. Numa outra igreja que eu estava, aconteceu uma vez que entrou um rapaz. E depois do culto, no primeiro momento que ele foi na igreja,
manifestou na vida dele, né, se revelou, né, que ele estava possesso de demônios. E após o culto, um grupo de irmãos, né, orou por ele, e ele foi liberto naquele momento. Foi embora para casa. Na verdade, ele foi muito bem cuidado naquele dia, né, a igreja deu assistência, enfim. Passado um tempo, uma semana, não lembro, ele voltou. Voltou para a igreja, né? Ele não quis, né, a propriedade do acompanhamento durante a semana, mas ele voltou depois de um outro culto, e após o culto, lá em cima no salão social da igreja, ele começou novamente a se revolver, começou a falar besteira e começou a cair no chão, né? Naquele momento, exatamente naquele momento, ele estava no chão, né? Tentando ali se debater, né? Como tinha sido no primeiro momento dele. Mas naquele momento, Deus me deu o discernimento de espírito e eu percebi que tudo aquilo que ele estava fazendo era teatro. Era tudo teatral. Naquele momento, por graça de Deus, eu me ajoelhei, né, e coloquei a mão dele e falei: rapaz, para com isso, porque você está fingindo. Porque o que você está fazendo é puro teatro. Você não está possesso agora. Aí ele abriu o olho, olhou para mim e falou assim: tá bom. Aí levantou e continuou conversando. Naquele momento, Deus deu discernimento de espírito, de saber que aquele espírito dele ali, tá, não era, né, como na outra vez, um possesso. Tá bom? Eu quero dizer com vocês isso, que foi uma manifestação naquele momento. Aí você pergunta para mim: e depois? Quando aconteceu de novo? E eu respondo: nunca mais. Pelo menos comigo. Nunca mais aconteceu. Aconteceu comigo também, em que alguém chegou para mim e falou assim: olha, eu acho que você tem o dom de curar. Porque há um tempo atrás eu orei por pessoas, né? E uma das pessoas, né, uma ou duas, foram curadas. Nós oramos e a pessoa foi curada. E alguém falou assim: eu acho que tem o dom de curar. Mas eu não tenho o dom de curar. Porque naquele momento, aprove a Deus, através da oração de um filho dele, tá, curar uma pessoa. Aí você pergunta a mim novamente: e quando isso aconteceu de novo? E eu respondo: não mais. Aconteceu comigo, em mim. Vocês lembram daquele pastor espanhol? Na verdade, ele é peruano, que na Espanha, o pastor Jorge Basso, que veio na igreja. Não sei se vocês lembram. Um grande amigo meu. Há anos atrás, quando eu estava muito doente, eu tinha uma bactéria no intestino chamada giardia, né? Agora eu estou com outra, né, no estômago, né? Mas há alguns anos atrás eu tinha uma giardia e eu passei anos com o problema. Até que ele veio na minha casa, eu lembro até hoje, estava no quarto da Débora deitado, né, e ele orou por mim. E naquele momento, Deus me curou. E eu nunca mais tive aquela giardia. Aí eu pergunto para você: e quando aconteceu de novo? Nunca mais aconteceu. O que eu quero lembrar a nós é aquilo que a palavra nos ensina. A palavra, como eu falei lá atrás, né, ela diz manifestação, tá? Uma lista de manifestações. E por último aí, para encerrar este momento, depois a gente vai para outro material, uma ilustração moderna aí, né? Você tem ventilador, tem secador de cabelos e tem liquidificador. Cada um tem uma função. Todos eles, para funcionar, tem que estar ligado na tomada. Todos possuem
uma mesma realidade, só funcionam capacitados pela energia. Todos possuem o mesmo dom. Tá? O dom. Qual é o dom? A função. Cada um tem um dom. O dom do ventilador é um, o dom do secador é outro e do liquidificador é outro. Mas cada um vai manifestar o seu dom de maneira diferente. Você pode usar em emergências, mas o resultado é menos funcional. Por exemplo, né, eu acho que você, não sei se você, mas eu já usei o secador de cabelos para secar o celular que caiu na água. Você já fez isso? Eu já fiz. Né? O resultado é o mesmo se eu pegar o secador e secar o cabelo? Não. Não é tão funcional quanto o propósito para que ele foi programado. O secador de cabelos foi programado para secar cabelos. Ele pode secar uma outra coisa, mas não é tão funcional, embora você use em emergências. É apenas uma ilustração para ver se a gente ajuda a entender, né, que as funções são diferentes em termos de dons e a manifestação do texto de Coríntios, ela é peculiar. Ela é do jeito que Deus quer, quando Deus quer, com o propósito que Deus quer. Às vezes nós usamos a soberania de Deus para algumas coisas. Né? Quando é uma situação que estamos vivendo, né? Quando é uma realidade que parece que foge ao nosso controle, aí nós falamos, Deus é soberano. Ele faz do jeito que Ele quer, quando Ele quer, em quem Ele quiser. Mas aí quando a gente pega uma outra passagem que parece que fala mais ao nosso coração, né, e nós queremos tanto, aí nós esquecemos um pouco da soberania de Deus e achamos que eu tenho, eu faço, eu aconteço, e nós deixamos de lado um pouco a soberania de Deus. Queridos, eu espero ter contribuído aí um pouquinho com essa questão dos dons. Se você tem dúvida ou quer acrescentar alguma coisa, por favor, fale. Se eu souber responder. Posso falar duas coisas? Primeiro, pode. Não, a dom, por exemplo, dom do discernimento, né? E a relação disso com uma sintonia fina no relacionamento com Deus. Porque quando você pensa num cristão buscando a Deus, não é? Sensível à sua palavra, voz, e você vê uma pessoa assim, dessa forma, e ela não ter discernimento, assim, ou ela ser muito ruim em discernimento de espíritos ou de situações, ou de conversas, enfim, né? Eu na minha percepção, eu acho incoerente uma pessoa aos pés da cruz não ter um pingo de discernimento, um mínimo de discernimento. Não estou falando da manifestação de discernimento. Estou falando da preocupação da vida sem discernimento e falar assim, é porque eu não tenho dom de discernimento, eu não tenho manifestação de discernimento na minha vida. Por isso que eu sou levado de um lado para o outro, numa situação, sabe? E é muito comum no nosso meio a gente vê essa questão da falta de discernimento, né? A gente está sempre preocupado com as pessoas que estão ouvindo sobre tantas coisas hoje em dia, em qualquer canal, em qualquer lugar, e aí você já fica preocupado, será que aquela pessoa vai conseguir discernir se isso é certo, se isso é errado, né? Eu estou falando desse discernimento, isso é uma colocação. E isso vale para os pontos aí, por exemplo, serviço, né? Eu não servi porque eu não tenho dom de serviço, eu não servi porque Deus não mandou eu servir, né? Deixa que eu tenho dom, sabe? Ao mesmo tempo que a gente vê todas essas coisas como dom e como manifestações, claro, a Bíblia está falando isso, mas existe uma caixinha que de falar assim, isso não tem nada a ver comigo porque eu não tenho esse dom e Deus nunca se manifestou na minha vida assim. Eu acho que é uma questão interessante, né? Pensar o que tem a ver com falta do dom ou falta da manifestação, ou o que tem a ver com falta de sintonia fina com Deus, né? E a segunda coisa que eu queria colocar é a questão dos sonhos.
Onde que a gente encaixaria nessa conversa a questão dos sonhos? Porque é algo que eu não acredito que Deus só fez, Como é né? que estão as coisas? Eu acho que acontece. Tenho tido experiências na minha vida com Ela está no relação aos hospital sonhos. ainda? Não prego sobre isso, não vou para um púlpito falar sobre isso, não acho que isso é uma teologia. É, Isso é, existe na minha vida, essa questão dos eu sonhos. sei. Mas eu nunca vejo ninguém colocar em lugar nenhum isso na hora de Tá falar bom, sobre essas manifestações. é questão de tempo, é. Né? Tá, É um momento legal. muito difícil da vida, né? Mas faz parte, né? Fazer Ah, o quê? Fica Pastor, bem, tem tá alguém bom? aí Deus com... Não sei abençoe, se tá? vocês estão ouvindo. Tchau. eu vou Estou fechar ouvindo todo o mundo. telefonema. Pastor, eu vou fechar todo mundo aqui. E o seu abre de Tá. novo. Vou tentar fechar aqui. Ele consegue abrir, não consegue abrir. Pastor! Eu fechei. Não adianta. Não adianta. Marquinhos. Podia Pastor, ninguém tá ouvindo. Tem que abrir o microfone. Ok, agora me ouvem? Legal. Ah, Ai, caramba. Não adianta, Marquinhos. Lembra que se você fechar, fecha tudo. Deixa aberto mesmo. Paciência. Abre o microfone, pastor. abriu agora? Ele está Agora. abrindo e fechando. Olha, ele está abrindo e fechando. Ah, então, se vocês perceberem que eu sumi, vocês fazem assim. Aí eu mexo de novo aqui. Então, essa aqui. Realmente o discernimento Tu fechou. Marcão, ele está abrindo e fechando. Eu não sei por que ele está abrindo e fechando. Ele tentou silenciar todos, mas quando silencia todos, dá sempre zica. Abriu. Estão me ouvindo? Tá bom. Marcão, não mexe mais não. O discernimento que a Dira comentou é esse discernimento que a gente obtém no relacionamento diário com o Senhor, né, com uma vida íntima com o Pai. Tá? O discernimento que o texto coloca aqui de Coríntios 12 é discernimento de espírito. Não é o discernimento que nós temos da palavra, o discernimento que nós temos a partir de saber o que Deus diz na palavra para tomar a decisão certa, para caminhar do jeito certo. Esse é um discernimento que todo crente precisa ter e só tem mediante este relacionamento pessoal com o Senhor, tá? É um discernimento para a vida, tá bom? O discernimento de Coríntios é uma manifestação de discernimento de espírito. Então, é para você identificar essa realidade na sua própria vida, mas especialmente na questão daquilo que, de repente, o inimigo das nossas almas está fazendo, seja numa situação, seja numa pessoa. A questão do serviço que a Dira falou, né, é legal porque dá para nós discernirmos se eu tenho ou não tenho. Né? A Bíblia fala que todos nós temos que servir. Mas você percebe que há pessoas que servem com facilidade, com interesse, com disponibilidade. Então você sabe que isto é um dom de serviço. Porque se você olhar lá para Romanos 12, vamos comigo lá, só um pouquinho para entender. Quando fala de serviço,
do ministério, que é a diaconia, versículo 7, ele fala assim, se é ministério, se é diaconia, se é servir, como que você faz? Você faz com dedicação. Então, o que eu quero lembrar a gente é que Romanos capítulo 12, ele qualifica o dom. Romanos capítulo 12, ele diz como é que você deve fazer. Você fala assim, eu tenho o dom de liberalidade, né? Eu tenho o dom de contribuição. Tem? Como é que você sabe se tem? Porque o texto de Romanos fala que aquele que tem o dom de contribuição, ele o faz com liberalidade. Se você percebe que você não é tão liberal, na hora que alguém fala uma necessidade na igreja, por exemplo, fala assim, tem uma necessidade na igreja, tem um irmão que passa por dificuldade. Aí você fala com o João fala assim, pode contar comigo, está aqui, ó. Você fala para 10 pessoas. Aí você percebe que 5 ou 6, com muita facilidade, na hora, fala assim, pode contar comigo, está aqui o valor. Os outros 4, tá? Não se preocuparam com isso. Pode até contribuir lá na frente, mas faz muito mais assim, você tem que lembrar, né? Assim, Marcelo, você vai contribuir? Vou sim, pode deixar. Aí passou uma semana, Marcelão, você falou que ia contribuir. Aí você percebe que ele até contribui, mas ele não tem o dom de contribuição. Porque não faz com liberalidade. Ele tem o dom de mão de vaca. Percebe que é diferente? Então, quando você olha para Romanos, você percebe que Deus deixou revelado que o dom tem um jeitão de ser exercido. Eu não exerço o dom de qualquer jeito. Eu exerço o dom do jeito que Romanos fala. E quanto aos sonhos que a Dira falou, né? Olhar para a Bíblia não tem, né, dom de sonho, né, dom de alguma coisa do gênero. Por outro lado, né, eu creio, né, que o que a Bíblia me ensina? Deus é soberano. Deus já usou pessoas para, através de sonhos, poder manifestar a vontade dele? Sim. Deus pode fazer isso hoje? Claro que pode. Ele é Deus. Tá? De acordo com a pessoa, de acordo com o propósito dele. Você pode dizer assim, o que eu creio? Eu preciso de sonho? Não. Por que eu falo que eu não preciso? Porque eu tenho a palavra revelada. Eu não preciso de um sonho para saber especialmente a vontade de Deus. Embora pastor, Deus possa... Oi. Posso falar uma experiência que eu tive sobre sonho? Pode. Quem está falando? Adriana? É Adriana. Então, há uns anos, muitos anos, tem uns 20 anos isso, ou mais, acho que tem mais de 20 anos. Eu estava na faculdade, eu era uma pessoa muito rabugenta, assim, eu reclamava muito da minha vida, eu reclamava de tudo, eu reclamava do serviço, eu reclamava da faculdade, eu reclamava de tudo. E uma noite eu sonhei, eu fui, assim, exortada pelo próprio Jesus, assim, no sonho, Jesus falava assim, você reclama muito, para de reclamar. E, assim, eu não sei se isso foi da coisa da minha mente, ou se realmente, né, Deus falou comigo naquele sonho. E aí eu parei para pensar nisso, eu falei, realmente, né, eu sou uma pessoa, assim, que no momento, assim, eu estava conquistando coisas, eu estava bem, não tinha por que estar tão reclamando, né, de tantas coisas. E aí, assim, nesse momento eu parei, né, eu mudei as minhas atitudes naquele momento. Então, assim, eu não sei se isso foi, né, um sonho, assim, de Deus para mim, ou ele usou essa maneira para estar falando comigo. O senhor entende? Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. E eu creio, sinceramente, né, que Deus pode fazer uso desse momento para falar ao teu coração. Agora, o que eu não falei... tem uma imagem nítida, assim, Jesus, aquele Jesus assim da folha, não, assim, era como se fosse
uma imagem assim turbada, assim, o senhor entende? Assim, não, mas era a voz mesmo falando, entendeu? A voz era bem nítida. Então, o que eu entendo, né? Deus pode falar isso a você especial neste momento? Claro que pode, ele é Deus, né? Mas ele o faz, né, sempre em consonância com aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra já diz para você que você não deve murmurar. Eu sei disso, a Bíblia tá revelada, entende? Mas Deus pode usar este momento para exortar você, pode ser o próprio Deus a exortar. Deus pode usar o sonho, enfim, para mostrar um propósito dele na tua vida. Tá? Então, eu creio que Deus faz isso. Novamente, nós não podemos, né, de maneira nenhuma, colocar o nosso Deus soberano numa caixa. Mas eu não posso esquecer que Deus é também coerente com a palavra revelada. Por isso que a gente crê que o que está revelado, ele está fechado. Tá? Não existe nenhuma palavra que ninguém vai acrescentar alguma coisa ao que está revelado. Eu não posso esquecer de Apocalipse capítulo 21. Ok? Mas, então eu tenho que equilibrar essas duas coisas, como a Jandira falou. Eu não posso deixar de falar assim, Deus não vai fazer isso. Nenhum de nós se atreve. Eu só vou dizer que Deus não vai fazer aquilo que é incoerente ao caráter dele. Ele não vai fazer. Ele nunca vai ser infiel. Tá? Mas que Deus pode usar circunstâncias, Deus pode usar o que ele quiser para fazer o propósito dele na minha vida, claro que ele vai fazer isso, mas nunca vai ser contra o caráter dele. Então, eu creio, sinceramente, embora não tenha, assim, uma base bíblica firme, né, em termos de Novo Testamento, estamos falando de dons, né? Mas eu creio que Deus pode fazer e pode me fazer sonhar por alguma coisa com o propósito dele. Isso eu creio. Mas eu não posso dizer, novamente, aí usando aquilo que a Dina falou, Deus vai fazer isso como uma manifestação. Num momento específico, na vida de uma pessoa. E ele faz isso. E ele dá, muitas vezes, o discernimento para você. Alguém já chegou para mim, né? Não sei se para vocês também, e fala assim, olha, eu tive um sonho. O que você acha? Não sei se para vocês aconteceu. Comigo aconteceu lá no hospital. Agora, quando eu tive o infarto. Não sei se já contei para vocês. Tá? Chegou uma moça, ela viu a gente lendo a Bíblia, eu e a Miriam, no quarto. E ela estava limpando o quarto. Aí ela viu a gente lendo a Bíblia, ela chegou e falou assim, vocês são crentes? Né? Sim, tá. Então, me diga uma coisa, você pode me revelar uma coisa? Eu tive um sonho. E ela contou o sonho. Né? E naquela hora, Deus falou assim para mim, olha, fala para ela isto. E o que eu disse para ela, o que Deus estava fazendo ela sonhar, é que ela tinha se afastado de Deus, ela estava longe da igreja, tá? E o sonho dela foi assim, de que Deus estava chamando a atenção dela como filha para ela voltar aos caminhos de Deus. E aí eu perguntei para ela, você está firme com Deus? Ela, não. Você está servindo, está na igreja? Não. Então eu vou te revelar o sonho. Entre aspas, né? Revelar, né? Eu falei, vou te interpretar o sonho, né? Aí eu falei para ela o que a Bíblia diz a respeito da vida com Deus. Mas ela chegou e falou que teve um sonho assim. Agora, Deus, quando a Dira falou, Deus pode chegar e chamar a atenção de alguém em um sonho? Claro que pode. Agora, ela não precisava especificamente de uma revelação. Por quê? Porque a Bíblia já fala o que ela precisava fazer. Embora Deus, pela misericórdia, agiu dessa maneira. Diga, Jandira. Eu tenho uma base bíblica, né, para falar de sonho. Legal. Eu queria ler aqui para vocês e para a Adriana também. Comigo, toda vez que eu tenho experiências assim de Deus falando por sonhos, é para intercessão. É para intercessão. Às vezes eu tenho isso confirmado. Recentemente eu relutei em falar com uma pessoa, mas orei, comecei a orar por ela incessantemente.
alguém que eu não tenho mais relacionamento com ela, gosta, a gente tem uma amizade, assim, mas distante, e eu relutei. Deus mandou eu falar com ela, tinha certeza que era para eu falar com ela, e eu relutei, falei que não, que ia ficar esquisito. E aí Deus me deu outro sonho, e aí quando eu falei com ela, ela estava passando exatamente aquela situação do sonho. Então, é específico, né? É específico, a gente duvida também, enfim. Mas em Jó 33 diz assim, a partir do 12, fala assim, Deus mesmo falando, né? Não era nenhum amigo de Jó, não. Mas te respondo que nisto não tens razão, pois Deus é maior do que o homem. Por que razão contendes com ele, dizendo que ele não responde às palavras dos homens? Pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro, embora o homem possa não atentar para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, enquanto dormem na cama, ele pode falar-lhes aos ouvidos e atemorizá-los com avisos para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo do seu orgulho, para preservar a sua alma da cova e a sua vida de perecer pela espada. E Deus me falou recentemente isso, foi assim, porque era um questionamento que eu tinha com Deus, sabe? Eu tinha isso. E aí, até assim, por conta de quando a gente pede para Deus falar com os nossos filhos, né? Foi nesse contexto que Deus me deu, inclusive, esse texto. Que até dormindo, Deus tem poder de falar, de tocar os corações, e de ser até um momento que o homem não pode responder com arrogância, né? Porque ele está dormindo num sono profundo. Então, é muito interessante, né? Eu acho que, como o pastor falou, da gente ter sempre essa abertura, né, para o que Deus, né, para esse poder incalculável de Deus, a gente ter nosso coração, nossa mente muito aberta para o que é espiritual, né, para a gente poder mesmo ter essas experiências, né, de alguém que tem, como o senhor disse na outra aula, né, o poder, crer no poder da ressurreição, possa viver essas doçuras de ser um filho de Deus, né, e receber dele esse alimento sólido, sem descambar e sem medo. Acho que às vezes até o nosso zelo, e nós somos, né, até como, eu não sei se a maioria aqui é de raiz mesmo, assim, batista, nasceu na igreja, né, mas a gente tem muito zelo, a gente tem que ter zelo mesmo, zelo, né, num tempo que tem tanta mentira, tantos desvios, a gente ter zelo, mas que ao mesmo tempo isso não impeça, né, o agir, o experimentar do sobrenatural de Deus na nossa vida. Legal, muito bom, muito jóia mesmo, né? Eu também penso assim, a gente muitas vezes tem essa, não digo tendência, mas de querer colocar Deus numa caixinha. Tudo aquilo que Deus faz é sobrenatural, né? Ele é sobrenatural, e quando a gente tenta imaginar o poder e o tamanho de Deus, a gente não consegue entender, nós nunca entenderemos. A Dira colocou uma situação legal que já aconteceu comigo algumas vezes, né? Especificamente naquilo que ela colocou, que é a intercessão. Eu não sei se você já aconteceu, mas comigo várias vezes, com a Miriam também, né? De estar dormindo, né? E vem na mente, né? O nome de uma pessoa, e no meu caso específico foi com missionários, né? Então, ao sonhar com tal pessoa, né, a gente levanta, ora, e depois, quando tem contato com a pessoa, comigo já aconteceu, de quando eu consegui ligar para a pessoa e falar assim, olha, como é que você está? Ontem nós oramos, estamos com você, ele falou assim, você não imagina como eu precisava desta oração, como Deus agiu, né? Nós estamos passando uma situação difícil, um momento difícil, aconteceu isso. E naquele momento apenas intercedemos, sem saber o quê, mas intercedemos pelo João e Maria, por exemplo, né? Sem saber o que estava acontecendo, mas apenas a intercessão. Então, isso acontece? Acontece. Legal. Obrigado pela lembrança na passagem bíblica, viu? Muito jóia. Eu não lembrava de Jó 33. Muito bom. Parabéns, Dira. Legal.
O meu são 11h20. Dá para a gente falar um pouquinho sobre o outro texto, que é o que eu postei lá, né? Sobre o dom de línguas, um artigo que eu queria compartilhar com vocês, que acho que explica um pouquinho, né? É uma vertente, uma opinião, mas acho que ele é bem claro naquilo. Eu queria começar com o que dá para ver aí, o que é o dom de línguas. Não sei se vocês conseguem ler aí, tudo bem? O que é o dom de línguas? Isso, ela está aumentando, legal. Aí, Dini, joia, está bem nítido, pelo menos para mim está, acho que para vocês também. Vamos ler um pouquinho, só para a gente, pelo menos, contextualizar para a gente. A Bíblia expõe o dom de línguas como uma capacitação sobrenatural que permitia que algumas pessoas falassem das grandezas de Deus em outro idioma, sem que nunca o tivessem aprendido. O dom de línguas descrito na Bíblia não era fruto de exercícios ou de aprendizado, mas um dom, algo dado por Deus. Outra característica deste dom é que ele não estava ao alcance de todos. Por isso que é dom de manifestação. Eu não posso estar procurando o dom de línguas. Tá? Eu posso dizer que ele é meu, o que eu preciso dele, né? O que eu quero ele por alguma razão. Como vocês já conhecem, né? A história de dizer que aquele que tem o dom é mais espiritual do que o outro, aquele que tem o dom é uma pessoa mais firme com Deus do que outro, coisa do gênero. Todo cristão recebia e ainda recebe algum dom do Espírito. Porém, o dom não era escolhido pelas pessoas, mas dado pela vontade de Deus para a edificação do corpo. No texto de 1 Coríntios, capítulo 14, se você deu uma lida lá, como eu havia pedido, você vai ver que o dom de línguas ele é sempre secundário. Ele é os últimos, né? Naquilo que o texto revelado tinha para nós. E eu não sei se você leu, mas vamos ler um pouquinho, que é o que coloca aqui. 1 Coríntios, capítulo 14, vai lá para o versículo 20, 21 e 22. Primeira Coríntios 14, 20 a 22. Diz assim: irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para incrédulos, e sim para os que creem. Ele está lembrando aqui, primeiro, se você olhar para cima, versículo 19, ele vem falando sobre a questão das línguas. Né? Ele, em vez de dizer que ele prefere falar 5 palavras com entendimento do que 10.000 palavras em outra língua. Tá? Por quê? Porque esse dom ele não é exercido de maneira em êxtase. O texto de Coríntios 14 vai dizer que ele é também com a mente. Então, eu não posso manifestar o dom de línguas num êxtase enquanto a minha mente fica infrutífera. Não tem sentido. Por isso que ele fala, eu prefiro falar 5 palavras que vocês entendam com o meu entendimento do que 10.000 em outra língua. Aí ele coloca o texto que nós lemos aqui, que Paulo está lembrando uma passagem lá de Isaías, né,
a questão de que Deus, né, usou outras línguas, né, outros povos, para falar ao seu povo, os judeus, e mesmo assim eles ficaram incrédulos. Tá? Então, tinha como principal objetivo, né, um sinal para incrédulos e não para crentes. Apontava para o juízo de Deus que recairia sobre Israel por ter rejeitado o Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que é importante lembrar aqui, que as línguas pronunciadas por aqueles que possuíam este dom eram de natureza terrena. No Novo Testamento, 2 palavras são usadas para se referir a línguas: glossa e dialectos. A própria palavra dialectos já lembra você o nosso português, que é dialeto. A primeira significa idiomas, né? Ou a língua, né? Pode usar as duas coisas, um órgão nosso, a língua, né? A segunda, a parte do dialeto, apontam para línguas terrenas, idiomas utilizados ao redor do mundo. Então, quando se fala de dom de línguas, nunca é, à luz da Bíblia, línguas estranhas. Tá? Nós já falamos um pouquinho ao longo desses últimos domingos, né? Então, a primeira coisa que tem que lembrar é de que este dom de línguas que a Bíblia coloca, a gente pode ver isso em Atos, capítulo 2, nós já falamos, e também a partir do texto de Coríntios, né? Que não é língua estranha. Alguém tinha feito uma pergunta, a gente responde depois, acho que foi o Paulo Henrique, quando é que tinha surgido essa coisa de língua estranha, né? Nós já falamos que uma questão foi uma tradução, né, infeliz, né? Até por conta do que aconteceu lá na rua Azusa, que está aí no texto de vocês, tá? Mas a questão de que não é língua estranha, é um idioma, né, da terra, que a pessoa que manifesta o dom de língua, tá, é um idioma não conhecido por ela. Então, nunca é uma questão de língua estranha, tudo aquilo que a gente ouve as pessoas falando, tá, isso não existe na Bíblia. Não tem como ser essa coisa. Tá? Então, e outra coisa, esses sentidos, como está aí, apontam para línguas terrenas, idiomas utilizados ao redor do mundo. Apesar da clareza, como está aí no texto para vocês, dos termos, parte da confusão sobre o dom de línguas se deve à tradução da versão Almeida Revista e Corrigida. Ela traduz a palavra glossais, línguas, no texto diante da gente, com a expressão línguas estranhas. Agora, pensa um pouquinho comigo. No sentido mais literal da expressão, não é que seja uma tradução errada, tá? Mas é uma língua estranha, literalmente falando, para aquele ou para aquela que está manifestando dom de línguas. Não sei se vocês estão entendendo o que estou dizendo. Tá? Então, é estranha? Sim, é estranha para mim. Estranha no sentido de que eu não conheço. Mas aí, essa versão língua estranha já virou o que vocês ouvem, né? Ela não é apenas estranha, ela é ininteligível. Ela é algo que não existe e é algo que as pessoas acham que tem que ser manifestada num êxtase, né, num momento diferente com Deus. Então, isso deu motivo para um entendimento equivocado de que as línguas fossem estranhas, no sentido de que é estranha para a raça humana. Tá? Então, aí você usa sons e sílabas
sem qualquer sentido, né? Ou a crença de se tratar de um idioma exclusivo dos anjos. E aí, por quê? Por que o pessoal acha que é exclusivo dos anjos? Se você voltar um pouquinho para o capítulo 13, quando ele começa a falar sobre o amor, Paulo vai dizer aqui, ele vai usar uma expressão de que é uma figura de linguagem. O que Paulo fala? Ele fala assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine, e aí ele vai continuar a falar. Ele dá uma figura de linguagem, ele fala, ainda que eu falasse essas coisas, ainda que eu falasse a língua dos anjos, aí eu pergunto, qual é a língua dos anjos? Não sei. Não sei qual é a língua dos anjos. Tá? Mas deve ter uma língua. Mas ele está usando uma figura de linguagem, fala, ainda que eu falasse isso, tá? Se não tiver amor, nada valeria. É uma figura de linguagem que às vezes a gente usa. Tá? No nosso dia a dia, corriqueiramente, a gente fala figuras de linguagem. Né? Alguém faz alguma coisa errada, fala, eu vou te matar. Mas você não vai matar. Mas é uma hipérbole, você usa uma expressão, né, querendo aumentar aquilo que você fala. Então, aqui uma figura de linguagem. Tá? Então, essa não era a intenção dos tradutores quando eles colocaram línguas estranhas. Né? O propósito não era dizer que é uma língua sem sentido. É uma língua estranha no sentido de que nós não conhecemos, nós não falamos. Tá? Mas é uma língua falada em algum momento, né, em algum lugar da Terra. Queridos, eu vou precisar parar aqui para respeitar o nosso horário. No meu são 11h31. Né? Eu sei que o Marcelo já está pensando na comida lá na casa da mãe dele. Né? Desde o domingo passado que ele está falando. Tá? Então, o que eu queria pedir para vocês, dá uma lida nesse texto, tá? Logo depois do texto tem uma coisa muito interessante, que é uma questão científica. É um artigo científico. Acho legal vocês lerem, tá bom? Dá uma lida. De repente, se você tem alguma pergunta, manda no meu privado, manda uma pergunta para mim, para a gente tentar responder na semana que vem. Tá legal? Muito bem. E aí eu tento responder, hoje não deu, mas eu vou tentar responder algumas perguntas. Quando surgiu entre os pentecostais, esse texto responde na Rua Azusa, tá? A manifestação do Espírito nas igrejas pentecostais. Acho que foi o Marcelo que perguntou, quem fala línguas estranhas, o que acontece. Vou falar sobre o versículo 2, lá de 1 Coríntios 14, e também da palavra, né? Alguém falou de experiência. A gente vai falar um pouquinho. Eu vou começar com as respostas no domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Fale, Marcelo. O que eu perguntei não fez não. Eu perguntei por que nas igrejas pentecostais uma manifestação do Espírito de uma forma, vamos colocar de uma forma natural ou de várias formas, e na nossa igreja batista quase nunca tem. Essa foi a pergunta. Tá. Basicamente, eu vou anotar e vou responder. Basicamente, né, eu vou dizer o que eu conheço. O que acontece nos irmãos, nas igrejas dos irmãos, são dois. Basicamente são dois. Né? Línguas e profecia. Que o pessoal fala que é revelação. É dom de revelação. Eu vou te revelar isso. Basicamente são esses dois. Né? E o que você conhece aí, mas aí acho que não é preciso falar muito, que é a questão de cura, né, que o pessoal fala, domingo vai ser o dia dos milagres, pode vir domingo, porque Deus vai manifestar tudo isso,
E é muito fácil de perceber pela Bíblia que nós não temos esta liberdade de fazer isso. Tá? Dizer que Deus vai fazer aquilo que eu quero que Ele faça no dia que eu determinei que vai ser domingo e coisas do gênero. Tá? Esse é mais fácil de responder, mas as outras a gente responde domingo que vem. Tá bom? Deixa eu falar uma coisa que eu aprendi. Fale. Quando houve aquele fato lá em Pentecostes, que eles começaram a falar em línguas, o milagre não foi na língua, foi no ouvido. Porque, que nem você falou, pastor, várias nações, várias línguas diferentes, vários dialetos. Então, quando houve aquele momento lá que todo mundo começou a entender o vento do Espírito, soprou e eles entenderam o milagre no ouvido, não foi na língua. Então, essa interpretação aí do Almeida, me desculpe, né? Podia dar uma melhorada. É o dom de ouvido. Não, mas o que essas pessoas estão falando. Tá? Muito legal, Marcelo. Então vamos orar para encerrar, para respeitar o horário aí, tá bom? Senão o Marcelo briga, o Marcelo Cruz. Vamos orar. Pai, muito obrigado por nos abençoar nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, porque aprendemos bastante na palavra do Senhor. Mas queremos, Deus, em nome de Jesus, como nós colocamos ao longo de todo esse nosso tempo, lembrar sempre, Pai, que o Senhor é Deus, que o Senhor é único, que o Senhor é majestoso, glorioso, infinito, e de que tudo o Senhor pode. Tudo o Senhor pode, porque para o Senhor nada é impossível, mas sempre, Deus, de acordo com o teu caráter, de acordo com a tua pessoa, de acordo com o que o Senhor deixou revelado para nós. Que a gente não perca isso de vista, que a gente creia no Senhor e busque ao Senhor em todo o tempo. Que realmente busque contigo experiências espirituais, experiências de amor ao Senhor, de obediência, de fidelidade a Ti, ó Deus, de vida com o Senhor, vida com a igreja, vida para as pessoas. Nunca nos esquecendo esse chamado do Senhor para a nossa caminhada. Faz isso, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Oramos gratos mais uma vez por esta manhã e entregando o restante deste dia nas tuas mãos. Abençoe cada pai, abençoe cada família que tem um tempo muito especial em família neste dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Beijo no coração. Até a noite. Nosso culto às 19 horas online. Amém. Gravado, mas online.